Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 44, que vem sob o título Assistência. Mas antes de nós partilharmos aqui, eu convido a todos, como de costume, para que não esqueçam de já curtir agora no início esse vídeo, para que nós possamos aí informar ao algoritmo do YouTube que esse material é importante para nós. E então vai ser distribuído também com outras pessoas, que é o que nós queremos, não é mesmo? É partilhar o bem que temos recebido, ok? Então, meu querido, minha querida, curta para me estimular a continuar trazendo esses materiais abençoadores para nós aqui, para que possamos partilhar juntos, e também curta para que você, junto a mim, possamos aí espalhar o bem que nós temos recebido. Vamos então à nossa leitura e, posteriormente, como de costume, eu faço breves comentários. André Luiz nos conta o seguinte: a paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Só relembrando aqui, gente, que então eles estão aqui no início de uma reunião espiritual na casa de Dona Isabel, que tem ali o salão espírita, não é? É uma pequena casa física onde ela mora com os seus filhos, mas ela tem também ali o espaço para a casa espírita, que é um pequeno salão. E aí eles estão ali reunidos, auxiliando irmãos em sofrimento, não é? Os benfeitores e todos os trabalhadores espirituais aqui, ok? Então, por isso que André Luiz começa nos contando aqui que a paisagem de sofrimento que estava ali diante dos olhos deles lembrava o ambiente das câmaras de retificação. Continuando a nossa leitura. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objetei, estarei preparado para trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Olha só, gente, que legal aqui o que Aniceto diz para André Luiz. Isso serve para todos nós quando nós iniciamos algum trabalho, seja em qual for a área, como também no auxílio nas casas espíritas e espiritualistas. Às vezes a gente se prepara, por exemplo, para ser passista, não é? E nós recebemos ali na casa espírita um breve curso, né? Para que a gente possa aprender como reagir ao longo do passe e nos preparamos. E aí, quando a gente vai iniciar o trabalho, a gente pensa assim: será que eu estou preparado para ofertar para as pessoas essa energia do passe? E aí, o nosso querido instrutor do André Luiz aqui, que é Aniceto, e ele é instrutor aqui de vários outros espíritos, como André Luiz e Vicente, que estão aqui nessa viagem que eles estão fazendo a aprendizado, ele diz então que sim, que é possível, não é? Estarmos aí nos setores de serviço que constituem desenvolvimento através da boa vontade, que basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade. É claro, gente, que nós não podemos ir para um trabalho espiritualista de qualquer forma. Nós temos que ter a noção de responsabilidade. Vamos nos preparar. Se for necessário algum requisito
como deixar de comer carne, por exemplo, naquele dia nós vamos fazê-lo, nós vamos evitar vícios, nós vamos nos preparar espiritualmente, vamos fazer as nossas preces, mas sim, estaremos habilitados se tivermos o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade. E aí podemos iniciar com êxito em qualquer trabalho novo. Que bacana, não é mesmo? É o estímulo daqueles espíritos amigos que já estão mais evoluídos que nós, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva, também auxiliando aos nossos outros irmãos menos favorecidos que nós. Continuando então a nossa leitura. Olha o que André Luiz nos diz. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Não é mesmo, gente? Porque quando nós recebemos o estímulo de um amigo querido ou de alguém que está mais preparado que nós ficamos com o nosso coração mais tranquilo e estimulado, que foi o que aconteceu com André Luiz aqui. Prosseguindo a leitura. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Que lindo, né, gente? Aqui André Luiz recordou os conselhos amigos de Narcisa, com quem ele conviveu lá nas câmaras de retificação em nosso lar. Narcisa, ali sempre pronta a auxiliar, aconselhou lindamente, como nós vimos aqui a André Luiz, a auxiliar sem demora quando estamos ali diante de alguém que precisa do nosso carinho, do nosso auxílio, do nosso amparo, com os nossos recursos, gente. Muitas vezes uma palavra amiga, muitas vezes nem precisamos falar, precisamos apenas ter uma escuta compassiva, amorosa, amparar com aquilo que nós temos condições de amparar, e assim nós vamos levantando aqueles que estão caídos e necessitados. Que lindo, não é? Continuando então a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos. Não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Olha, gente, que coisa mais linda! André Luiz deixou aqui definitivamente, nesse momento, aquele cabedal que ele teve como médico enquanto encarnado na Terra.
Ele lembrou-se da humildade, da simplicidade e da amorosidade que ele viu exemplificada ali em Narcisa. Foi isso que ele diz então que ela conseguia muito mais com o amor do que com medicações. E de fato, quando algum espírito necessitado, algum ser necessitado, mesmo que encarnado, recebe um carinho, uma atenção, muitas vezes, junto, claro, com a medicação aqui na Terra que nós precisamos tomar, muitas vezes o carinho e o amor faz muito mais por aquele que precisa, não é mesmo? Que lindo, gente. Continuando então. André Luiz diz: aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador? Ai, ai, respondeu a interpelada, nada vejo, nada vejo. Ah, o tracoma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que naquele instante olvidara a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer-me a fronte, lembrando a influência divina de Jesus. Iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, as quais ligava à melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo! Vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus! Grande Deus! E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André,
A excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasião como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Então, gente, olha só,
Nós vemos aqui que André Luiz, conforme ia atendendo aqueles que necessitavam, ele percebia que alguns ficavam bem e até curados, e outros nada manifestavam, permaneciam no mesmo estado deplorável. Por quê, gente? Porque as criaturas tinham a mente resistente, aqueles que não ficavam curados, e aqueles que ficavam curados tinham disposição de melhora. Então isso acontece também conosco, gente. Quando nós estamos com disponibilidade mental para receber as bênçãos do divino poder, nós vamos receber conforme estivermos dispostos. Se nós não estivermos dispostos, se nós estivermos com a nossa mente empedernida, nós não vamos conseguir absorver nada de bom daquilo que nós estamos recebendo do bem maior. É claro, gente, que enquanto encarnados, nós estamos aqui e precisamos passar por provas e expiações, porque o nosso mundo aqui é de provas e expiações. Mas nós estamos aqui, é claro, para ressarcir débitos anteriores. Contudo, quando nós estamos com a mente mais disponibilizada a receber aquilo que nos for necessário, vai ser mais fácil o bem agir sobre nós. Assim como também quando estivermos com a mente empedernida, vai ficar mais difícil que o bem possa chegar até nós. Então tudo depende de nós. E aí nós vemos aqui Vicente comentando ali com o nosso querido Aniceto, e ali, conforme eles vão trabalhando, que o número de entidades perturbadas espanta, que começa ali em diversos graus, desde nosso lar até a crosta. E aí o que Aniceto responde, gente? Que isso se deve à esmagadora percentagem de falta de educação religiosa. Ou seja, ele não está se referindo aqui a irmos aos templos religiosos, independentemente de quer que seja a nossa religiosidade. Não trata-se aqui do sacerdócio ou aquilo que nós ouvimos pela boca de outras criaturas. Refere-se aqui, Aniceto, à nossa educação religiosa íntima e profunda. Aquilo, gente, que nós verdadeiramente vamos transformando em nós conforme nós vamos aprendendo da espiritualidade superior. Aquilo que nós vamos pondo em prática no nosso dia a dia, que nós temos recebido do bem. É nisso que nós precisamos ir religiosamente transformando o nosso eu. Capítulo muito especial esse, não é mesmo, gente? Muito maravilhoso para nossa reflexão. Assim, então, meus queridos, minhas queridas, eu vou encerrando o nosso estudo de hoje para que nós possamos aí refletir posteriormente com mais dedicação e carinho, conforme os dias forem passando, ok? E antes aí de nós encerrarmos, eu convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, porque agora nós iniciamos o novo estudo, as novas partilhas de EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Temos nas quartas-feiras, às 21 horas, o nosso encontro para fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a vir abençoar os nossos lares. Nas quintas-feiras, retornamos às 18h30 para estudarmos as obras de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora Maria da Soledade, juntamente com outros benfeitores espirituais, todos eles, queridos amigos, a serviço de Jesus, que vêm nos ofertar o passe para a nossa renovação de energias. Assim sendo, meus queridos, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais continuem sempre, como sempre fazem, nos estimulando aos caminhos do bem,
e que nós não sejamos resistentes, mas que possamos, de forma a tratar e educar-nos religiosamente, curar o nosso eu e praticar aquilo de bom que temos recebido no nosso dia a dia. E que assim seja e assim se faça. Que haja sempre em nossos caminhos, meus queridos e meus amigos amados, muita, muita paz e harmonia. E que assim seja. Tchau, tchau, meus queridos e queridas. Até o nosso próximo encontro.